Nos fins dos anos 80, criou-se por trás da cortina de ferro uma amizade entre dois projetistas de videogames que iria tornar famoso um desses homens e o outro muito rico, além de transformar o Game Boy da Nintendo na máquina de maior sucesso de toda a história. A base daquela amizade era um jogo chamado Tetris. Em 1988, um projetista holandês de videogames e também editor chamado Henk Rogers era importador de novos jogos para o Japão. Eu encontrei o Tetris em 1988 na feira de produtos eletrônicos para consumidores em Las Vegas. Era o que eu fazia. Eu costumava ir a essas feiras e descobrir jogos que eu gostasse e aí eu os trazia para o Japão. O meu negócio era esse. Eu joguei o Tetris e fui embora. Depois voltei e joguei de novo e fui, voltei e joguei de novo. Eu senti que aquele era um jogo de muita substância. Eu fui atrás dele. Alexei Pajitnov, que mora agora em Seattle, criou o Tetris em Moscou em 1984. Pajitnov estava trabalhando com programas de inteligência artificial e reconhecimento de voz e desenvolveu o Tetris para ser um exercício que permitiria testar um computador novo. Eu sempre me interessei por pequenos quebra-cabeças, jogos e todas essas pequenas diversões matemáticas. O Tetris era baseado num quebra-cabeças russo tradicional chamado Pentaminos. Há 12 formatos diferentes e todas as peças disponíveis são feitas de 5 quadrados. A versão do Pentaminos que Pajitnov desenvolveu tinha peças feitas de 4 quadrados em vez de 5. Ele deu o nome de Tetris por causa da palavra grega tetra, que significa 4. Depois eu escrevi o procedimento que gira tudo em 90 graus. Eu gosto que a coisa funcione quando você aperta os botões e aí me veio a ideia de um jogo em tempo real. A ideia genial de Pajitnov foi transformar o Tetris numa corrida contra o tempo. As linhas completadas eram eliminadas da tela, o que permitia que se jogasse continuamente e indefinidamente. Mas à medida em que as peças desciam mais e mais depressa, o desafio ficava progressivamente mais difícil. Quando o jogo acelera, a mente não consegue mais raciocinar naquela velocidade. Talvez seja o subconsciente que esteja jogando Tetris, mas está jogando mais depressa do que você consegue. É assim como um atleta que vai além de seus limites. Chamamos isso de zona. O Tetris se espalhou pelo bloco soviético até a Hungria, onde foi descoberto por Robert Stein. Stein seguiu para Moscou, onde se encontrou com Alexei Pajitnov e negociou uma licença para editar o jogo. Por alguma razão que eu desconheço, ele me deu o Tetris original. E a licença me autorizava a editar e publicar o jogo de todas as maneiras. O Tetris transformou-se na maior sensação do Ocidente desde Space Invaders. Quando o Tetris chegava ao escritório, a produtividade caía a zero. Ele acabou sendo banido. Henk Rogers lançou no Japão uma versão do jogo para o aparelho doméstico da Nintendo. Lançamos o Tetris no Natal de 88. Acabamos vendendo 3 milhões de unidades. E foi nesse momento que Henk Rogers foi autorizado a dar uma espiada no Game Boy da Nintendo. Eu disse, acho que tem o jogo perfeito para o Game Boy. Mas Rogers enfrentou uma forte concorrência do Robert Stein para conseguir garantir o direito à venda do Tetris para aparelhos manuais. Eu descobri esse produto, por que não posso vendê-lo? Peguei o primeiro avião. Sem saber, Rogers e Stein voaram para Moscou exatamente no mesmo dia. Eles ficaram no mesmo hotel, mas nunca se encontraram. A televisão não funciona, nem o rádio. Aquilo confirmava a ideia que todo mundo tinha de como eram as coisas atrás da cortina de ferro naquela época. E era assim mesmo, era meio assustador. Rogers foi para Moscou sem saber nada sobre a União Soviética e sem saber falar russo. Ele sabia que estava procurando por uma entidade chamada Elorg e mais nada. Ficou surpreso quando conseguiu contratar com grande facilidade uma intérprete que falava inglês perfeito. Seu nome é Ala. Todos esses caras são agentes da KGB. Não há possibilidade de um intérprete estar lá esperando para ajudar alguém a fazer negócios. Este é o prédio, não é? É, esse é o prédio. Todas as reuniões tinham de ser aprovadas pela KGB e, é claro, eu apareci do nada. Finalmente, o Sr. Belikov desceu e eu expliquei a ele que eu havia publicado o Tetris no Japão. E ele disse, em que máquina foi isso?
E eu disse que tinha sido para a Nintendo. E aí ele falou, mas nós nunca autorizamos ninguém a vender isso. E eu pensei que estava com um problema sério, porque... Bem, durante uma boa parte do tempo, no início, ele me considerava um pirata. Mais tarde, naquela mesma manhã, Roger se encontrou com Alexei Pajitnov. O nosso convidado era o Sr. Pajitnov, famoso em todo o mundo. Mundialmente famoso. Mundialmente famoso por quê? Porque no Eu mundo... sou Alexei Pajitnov. Ficamos logo amigos porque quando a gente começa a falar sobre projetos de jogos, você tem algo em comum para conversar. O inglês dele não era essas coisas, mas dava para levar. O Hank foi a primeira pessoa que realmente compreendeu e amou o jogo. Eu senti isso imediatamente. Todo mundo, inclusive o Alexei, em Moscou, naquela época, tinha uma paranoia sobre a possibilidade de alguém estar escutando uma conversa que não devia escutar. Por isso, todas as vezes em que ele queria realmente falar comigo sobre alguma coisa, ele piscava os olhos ou fazia um sinal e nós íamos para o parque. As negociações para o uso do Tetris em aparelhos manuais finalmente começaram. Havia umas 8 ou 10 pessoas, algumas eram indisfarçavelmente da KGB e a coisa foi real. Lá estava eu naquela sala sendo interrogado sobre tudo. O que Rogers não sabia era que os russos estavam negociando também com Robert Stein em outra sala do mesmo prédio. O meu objetivo era tentar conseguir o máximo em licenças, tudo o que ainda havia para conseguir. Sem que nenhum dos dois soubesse, o presidente da Associação dos Editores da Inglaterra, chamada Mirrorsoft, estava também em Moscou. Ele era Kevin Maxwell, filho do magnata de jornais Robert Maxwell. Kevin estava usando sua influência. Ele dizia, se você não fechar este negócio comigo, meu pai vai ligar para o Gorbachev e vocês vão ter de se explicar. Era assim que ele negociava. Mas Rogers tinha a simpatia do Pajitnov a seu favor e a Nintendo o havia autorizado a fazer uma boa oferta. Foram 4 dias de negociação, mas eles finalmente disseram sim. Pajitnov e Rogers celebraram no único restaurante japonês de Moscou. O negócio transformou Rogers num multimilionário. Eu fiquei com ódio dele, mas ele só fez o que qualquer empresário faria. Naquele dia eu perdi, sei lá, quantos milhões de dólares e fiquei muito irritado com isso. Quem ganhou mais foi a Nintendo. Com o Tetris incorporado ao seu novo produto, ela vendeu 32 milhões de Game Boys em todo o mundo, quase a metade deles para pessoas adultas. Pajitnov tornou-se mundialmente famoso e imigrou para os Estados Unidos. Como cidadão soviético, ele não recebeu nada pelo jogo até 1996, quando as licenças originais expiraram 12 anos após ele ter inventado o jogo. Ele e Rick Rogers são hoje sócios e vendem o Tetris para uma nova geração de jogadores numa nova geração de hardware. Com o Tetris, a indústria de videogames atingiu a maturidade e a Nintendo passou a ser, por um determinado período, a mais poderosa empresa de entretenimento do planeta. Partindo de suas origens humildes, a cultura dos videogames evoluiu a um ritmo incrível, graças à visão e à criatividade de seus grandes pioneiros. Eles sempre compreenderam como a raça humana gosta e precisa jogar. Eles abriram as portas de um maravilhoso mundo novo, no qual quem entra nunca mais sai. Versão brasileira Sincrovídeo.